Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga graças a Deus. Pegue sua Bíblia, por gentileza, você que trouxe. Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Aleluia. Atos 16. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Nós vamos ler o versículo de número 25 e 26. Atos 16, versículo 25 e o versículo de número 26. Graças a Deus. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. É um prazer imenso poder estar aqui, cooperando com esta igreja abençoada. Deus abençoe a vida do pastor Anderson. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, pela confiança, carinho. Deus abençoe sua muito digna esposa. Deus abençoe poderosamente. Esqueci o nome dela, pastor. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Shirley. Deus abençoe sua vida, viu? Todas as irmãs, todos os obreiros que vieram para adorar Jesus. Quantos achou o texto, diga amém. Vamos ler. Também louvo a Deus pela minha esposa, a mulher da minha mocidade. É um prazer poder, e por onde eu passo eu digo que o maior privilégio que um pregador pode ter é ter a companhia da sua esposa. Está muito raro isso hoje em dia, mas aprove a Deus me dar esta graça. Deus abençoe sua vida, viu? Vamos ler. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Amém? Podem vos assentar, glorificando a Jesus de Nazaré. Meus irmãos, nós estamos hoje, já foi dito aqui na abertura desta campanha, derrubando muralhas, e eu estava conversando com o Espírito Santo de Deus, meditando sobre a queda das muralhas, e o Senhor Deus não me permitiu que pregasse sobre Josué 6, que é um texto bem conhecido, mas orando a Deus e meditando um pouco, eu aprendi algo muito poderoso. E se algo que você deve guardar de toda a mensagem que eu pregarei nesta noite, eis a questão: todas as vezes que Deus quer te levar para um novo nível, Ele permite que você esteja diante de muralhas. Vou repetir: todas as vezes que Deus quer te levar para um novo nível, para uma nova fase, Ele vai permitir que você esteja diante de muralhas. Muralhas na Bíblia fala de adversidades. Muralhas na Bíblia fala de dificuldades, de coisas que é impossível serem destruídas ou serem movimentadas pela força humana. E no texto que nós lemos aqui nesta noite, fala-nos exatamente a respeito disso, de um acontecimento que toda a igreja já ouviu alguém pregar. Paulo e Silas no cárcere, enquanto eles oravam e cantavam, a Bíblia diz que Deus decidiu abrir aquela prisão. Mas o interessante, irmãos, é que quando nós começamos a ler o capítulo 16, você vê que não é Paulo que decide passar a Macedônia. A Bíblia diz que Paulo pretendia ir para outro lugar, para pregar o evangelho, para anunciar a palavra. Mas está escrito que o Senhor Deus não permite que Paulo vá até aquela região. Ele tem uma visão durante a noite. Ele vê um homem que acena para ele, e este homem grita: passa a Macedônia.
A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que quando eu aprendo a depender de Deus, eu não vou aonde eu quero, eu vou aonde o Espírito de Deus me leva. A pior coisa que tem para alguém, pastor Anderson, é andar pelas suas próprias opiniões. E eu já ouvi muitas pessoas questionarem a Deus. Se Deus a ama, por que está vivendo um período de adversidade? Na verdade, irmãos, se nós formos ser sinceros na nossa vida, nós vamos aprender que os maiores desertos não foram causados por Deus. Os maiores desertos não foi Deus quem nos levou, foram as nossas próprias pernas que nos levaram. Paulo decide andar mediante a palavra de Deus. Paulo decide andar mediante uma autorização do Espírito Santo de Deus. Mas Paulo ia pregar o Evangelho, é verdade. Mas Paulo estava ganhando almas, é verdade. Mas até para fazer o que Deus manda, nós precisamos andar debaixo da direção de Deus. Até para fazer o que Deus quer que a sua igreja faça, nós precisamos clamar por direcionamento. Paulo decide não ser guiado pelas suas emoções. As emoções são enganosas, irmãos. O que nós vivemos baseado em emoções são enganosas. Você já percebeu que existem pessoas que são guiadas pelas suas emoções? Se elas se sentem alegres, elas adoram a Deus. Se elas não se sentem bem, elas não adoram a Deus. Se elas têm paz dentro de si, elas conseguem dobrar o joelho e clamar pela presença de Deus. Se elas não têm paz, elas não conseguem. O que é isso? É alguém que é guiado pelas suas emoções. As emoções são traiçoeiras, porque eu aprendi que nem todo dia você vai estar bem, nem todo dia você vai estar com um sorriso no canto da orelha. Só que é neste momento que você tem que decidir não ser guiado e levado pelas suas emoções. Por causa de emoções, pessoas acabaram com o relacionamento. Por causa de emoções, pessoas que talvez tinham 20 anos em uma empresa, não aguentou uma pressão e por causa da emoção pediu conta e saiu sem direito nenhum. As emoções nos enganam. O apóstolo Paulo nos ensina muito bem sobre isso. Ele desejava ir, ele tinha o desejo, mas Deus não permitiu que ele fosse. É Deus dizendo: você quer ir para um lado, mas eu tenho outro lado para levar você para viver. Eu não sei, meu irmão, o que você tem buscado de Deus, ou buscará nesta campanha. Eu não sei qual é o motivo que você virá durante estes dias de campanha, mas eu estou afirmando para você: Deus está interessado em te dar. Não é simplesmente o que você quer, mas é o que você realmente precisa da parte dele. Eu vou repetir: Deus não está interessado apenas no que eu quero, porque talvez o que eu quero não é o que Deus quer. Talvez o que eu desejo não é o desejo de Deus. É por isso que está escrito em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos. É Deus ensinando a sua igreja: o que você quer é uma coisa, mas o que eu tenho para você é algo muito maior e extraordinário. Eu não sei se você acredita em palavra profética, mas tenha certeza de uma coisa: este ano ainda de 2025 será um ano em que Deus vai dar não o que você quer, mas o que você precisa na presença dele. O que você quer talvez não mude a sua vida, mas o que Deus te dá vai mudar a sua história. O que você quer apenas te alivia por um momento, mas o que você precisa é para a vida inteira. Eu profetizo que todas as muralhas que se levantaram contra a sua vida, para querer tirar a direção de Deus da sua história, já estão caindo por terra nesta noite, porque Deus está dizendo: se prepare,
porque eu estou dando direcionamento. Alguém pode abrir a boca e dar glória ao nome de Jesus? Direcionamento de Deus. Alguém que anda sem a direção de Deus, o que ele está vivendo está bom demais. Paulo não, ele não quer andar sem a direção de Deus. Ele depende do Espírito Santo. Quantos dependem do Espírito Santo de Deus? Quantos dependem do Espírito Santo de Deus? Paulo está diante, talvez, do maior desafio da sua vida. Ele passa a Macedônia, ele chega, e a Bíblia diz que ele se reúne para orar, para pregar o Evangelho. E por causa, irmãos, deste movimento de oração, a Bíblia diz que Paulo liberta uma moça que estava aprisionada, um espírito de adivinhação. Quando Paulo liberta ela, a Bíblia diz que a cidade entra em crise. Pega Paulo, pega Silas, joga no cárcere interior. E o interessante é que Paulo não está desobedecendo a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Paulo não está sem a direção de Deus. Paulo não está longe da presença de Deus. Ele está obedecendo. Mas aprenda uma coisa: obedecer a Deus custará muita coisa para a sua vida. É por isso que, para viver a queda das muralhas, você precisa ser alguém decidido e decidida. Não é começar hoje a campanha e quebrar no elo que vem. É começar hoje e ir até o final. Quem recebe algo de Deus não é alguém que começa hoje para amanhã. É alguém que começa e vai até o final. Quem vive o mover de Deus na sua vida não é alguém que para na primeira dificuldade. Não é alguém que desiste quando algo que ele quer não acontece na hora dele. Irmãos, nós vivemos uma geração tão mimada dentro da igreja, que se Deus não entrega no dia que ele quer, ele abandona o cargo, ele sai da igreja, amaldiçoa pregador, amaldiçoa pastor, amaldiçoa Deus. Mas entenda, para tudo na nossa vida existe uma guerra. Para tudo na nossa vida existe um processo. E o que é poderoso é que no meio do processo, Deus te faz entender que quem governa a sua vida não é a circunstância. Se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão para pegar essa palavra. O Senhor está dizendo: quando você está diante da minha presença, não é as muralhas que comandam a sua vida, não é a crise, não é o problema, não é a enfermidade, é a minha palavra que disse que você ia até o final. Levante a sua mão direita para o céu nesta noite. O Espírito de Deus está visitando alguém aqui neste lugar e está dizendo: não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de avançar, é hora de se erguer, é hora de se levantar. Receba a graça de Deus. Esta muralha cairá e a vitória de Deus será liberada. Quem crê glorifica o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Senhor, mas eu estava pregando a sua palavra. Eu estou te obedecendo. Você já percebeu, irmãos, que quando nós estamos no caminho certo, as coisas parecem ser mais difíceis? Aleluia. Eu já encontrei com muita gente que dizia: parece que quando eu não servia a Deus, a minha vida não era cercada de tanta adversidade como agora. Quando eu não era crente, eu não passava por isso. É porque servir a Deus é uma vida de desafios. E é no meio dos desafios que nós conhecemos o tamanho do Deus que nós servimos. É Deus ensinando Paulo: eu não estou te punindo. O que você está vivendo não é uma punição da minha parte, mas eu estou te preparando para revelar o meu poder no meio da sua adversidade. Eu vou repetir: Deus está dizendo: eu não estou punindo você, Paulo. Eu não estou querendo fazer você sofrer, mas eu estou querendo revelar o meu poder como você nunca conheceu. E é no meio da adversidade que eu vou me manifestar. É no meio do cárcere que eu vou me revelar. Levante a sua mão, por favor.
porque o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: é no meio desta adversidade que eu vou me manifestar sobre a sua vida. Talvez ainda hoje você ouviu uma voz que disse para você parar, para você desistir, que você está na direção errada, mas eu vim debaixo da autoridade de Deus para dizer: você está na direção certa. Não é porque tem dificuldade que você vai parar. Deus vai pegar na mão de alguém, pastor Anderson, porque a barreira pode ser grande, mas o teu Deus é maior do que esta barreira. Quem pode adorar a Deus? Oh, meu irmão, eu vou deixar você adorar o nome de Jesus aqui. Levante a sua mão e diga alguma coisa para Ele. Talvez a barreira é grande, mas Ele está dizendo: eu vou me manifestar. Talvez a situação é difícil, mas Ele está dizendo: recebe a minha graça no meio da adversidade. Eu profetizo para quem tem mão levantada e glória para dar: Deus vai te surpreender nos próximos dias. Essa muralha vai cair. A adversidade que se levantou, recebe esta palavra. Quem tem glória reage, quem tem aleluia reage. O Senhor está dizendo: eu vou me manifestar no meio da adversidade. Quem pode adorar a Deus, adore por alguns segundos. Quem trouxe glória na boca, por alguns segundos, abre a boca e dê glória. Pregador, mas está difícil, mas adore, 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 adore a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Por causa de uma libertação, Paulo está preso, está aprisionado. Mas o que é tão poderoso, irmãos, é que no versículo 25 está escrito: e perto da meia-noite, diga comigo meia-noite, diga comigo meia-noite, perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. A pergunta que eu faço a esta igreja é inteligente: como que alguém consegue, com as suas costas cheias de sangue, a Bíblia diz que as vestes deles foram rasgadas, para que pudesse ter ferimentos sobre as suas costas, por causa da libertação de uma moça. Como alguém neste estado ainda consegue tirar força para adorar a Deus, irmão? Como alguém com as costas sangrando consegue adorar a Deus? E a gente quer parar por qualquer coisa, pastor Anderson. A gente quer desistir por qualquer problema, por qualquer adversidade. Paulo está preso no cárcere interior. As suas mãos estão presas, as suas costas estão sangrando. Mas a Bíblia diz que ele consegue adorar, consegue orar, consegue louvar. Sabe o que é Deus dizendo para ele? Paulo, você não depende das coisas exteriores darem certo para você me adorar. Ainda que tudo esteja dando errado, eu vou adorar. Quem veio para adorar a Ele, levante as suas mãos. Eu preciso dizer a essa igreja é uma igreja inteligente, essa igreja é uma igreja pentecostal, mas eu preciso lhe informar que Deus está de olho em você nesta noite que está adorando a Ele. Mesmo dando errado, a igreja não para de adorar. Mesmo em crise, a igreja não para de adorar. Na época da pandemia, alguém disse, pastor Anderson, que a igreja mudaria, que não teria mais adoração. Mas aonde eu tenho passado, eu tenho visto uma igreja viva, poderosa, eficaz, que ainda ama o altar, que ainda vive em santidade, que ainda ama a presença. Deixa eu ver se tem alguém em Jaru que ainda ora, que ainda busca. Deus te renova. Aleluia, aleluia. Ele está preso, ele está aprisionado, mas a Bíblia diz que ele tem força para orar e cantar. Deus vai te dar força para cantar no meio da adversidade. Não, eu vou repetir isso aqui. Deus vai te dar força para adorar a Ele no meio da crise. Ei, irmão, eu sei que não é fácil. Adorar a Deus, minhas irmãs, contudo também é fácil. Adorar a Deus quando a geladeira está cheia de picanha, pastor Anderson.
Recebe aí, pelo amor de Deus, irmão. Quando está abençoado, quando você abre a despensa e tem tudo que você quer, é fácil você adorar a Deus. Quando tudo está dando certo, é fácil você adorar a Deus. O negócio é adorar a Deus quando você está sentindo aprisionado. O negócio é adorar a Deus quando você olha para um lado e para o outro e você vê que alguém que um dia buscou a Deus está desistindo por causa da adversidade. E neste momento você se levanta com a autoridade de Deus e você diz: eu não vou me dobrar, eu não vou parar, eu vou adorar. Aleluia. Tem alguém aqui que precisa entender que Deus te chamou para adorar a Ele no meio da adversidade. Eu vou repetir porque essa palavra tem direção. O Senhor está dizendo para alguém: aprenda a me adorar no meio da adversidade. Paulo está orando, aleluia, e é perto da meia-noite. Meia-noite na Bíblia são os maiores acontecimentos. Os maiores acontecimentos são perto da meia-noite. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não vou esperar que as coisas mudem, eu vou provocar as mudanças que virão. Ele está dizendo: eu não vou esperar que as coisas mudem, eu vou tomar uma atitude que provoque as mudanças na minha vida. Enquanto ele toma essa atitude, é algo tão simples, irmãos. Quantos aqui já louvaram o nome do Senhor? Levante as mãos. Quantos aqui já fizeram pelo menos uma oração hoje? Levante as mãos. É algo tão simples, tão natural, tão comum. E às vezes nós perdemos a noção do poder da oração daqueles que amam a Deus. Nós perdemos a noção do que é capaz de fazer a adoração da igreja. Mas Paulo está dizendo: eu, ainda que esteja aprisionado, eu não perdi a essência que está dentro da minha alma, do meu coração. Deus vai devolver essência para dentro da história de alguém aqui nesta noite. Eu vou repetir isso aqui. Alguém precisa pegar essa palavra. Deus vai devolver a essência que talvez se perdeu na sua história, porque é normal, no meio do caminho, irmãos, nós vamos perdendo a fé, nós vamos perdendo a essência, a nossa fé vai esfriando. Mas eu vim debaixo da autoridade da palavra para dizer: Deus vai aquecer a tua alma, a tua história, vai te dar força. Recebe a autoridade de Deus para adorar. Levante as suas mãos, porque eu estou vendo pessoas que chegou aqui sem força. Eu estou vendo pessoas que chegou aqui sem ânimo, sem expectativa. E Deus está dizendo: a minha graça te visita. No pior momento da tua vida eu estou lá. No momento de aflição eu te renovo. Quem sente a presença dele aqui? Oh meu Deus do céu, quem reage, recebe graça para adorar Jesus. A muralha vai cair quando você adorar. As coisas vão mudar quando você adorar. Quem pode dizer glória? Quem pode dizer recebe a autoridade de Deus para adorar no meio da dificuldade. Recebe poder de Deus para clamar. O Senhor está dizendo: eu quero derrubar muralhas, mas não pare de me adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: a sua oração, não, desse jeito não tem nada. Diga: a sua oração está chegando aonde a sua mão não tem poder de chegar. Diga mais forte: a sua oração está chegando aonde as suas mãos não tem poder de chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles estão orando e cantando hinos de louvores a Deus. Diga comigo: de repente. A Bíblia diz que vai acontecer algo, só que o que vai acontecer não foi programado. O que vai acontecer não foi na semana que vem. O que vai acontecer não foi no outro dia. A Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto. Meu Jesus da glória. A Bíblia diz que o terremoto que veio, irmãos, foi tão grande
que os alicerces do cárcere começaram a se mover. Eu imagino Paulo e Silas adorando a Deus, pastor, presos, sem força. Mas de repente a Bíblia diz que eles olham e o que está em volta deles começa a se movimentar. Não, você não entendeu, mas eu vou repetir. Eles estão apenas orando como você orou aqui hoje. Eles estão adorando como você levantou a mão para adorar hoje. Só que a Bíblia diz que o que vai acontecer não é natural. O que vai acontecer nunca aconteceu antes. E o que é? A Bíblia diz que as paredes começam a se movimentar. Sabe o que é Deus dizendo? Ainda existe um caminho aonde os milagres são realizados. E o caminho é a oração, a intimidade com Deus. Irmãos, parece-me que pregar sobre oração hoje em dia é errado. Parece-me que se pregar sobre oração hoje é pecado, porque nós vivemos uma geração que deixou o altar, que parou de orar, que dorme sem orar, acorda sem orar. Mas eu ainda sou de um tempo que a igreja se reunia não para fazer culto, mas para orar, para adorar a Deus. Por quê? Porque a oração de uma igreja viva é poderosa e eficaz. Eu vou liberar para quem tem mão para o céu. Eu vou liberar para quem tem glória para dar. O Senhor está dizendo: a tua oração vai derrubar muralhas. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Eu vou profetizar. Enquanto você está adorando aqui, as muralhas estão caindo na tua casa. Enquanto você está adorando aqui, Deus está derrubando muralhas no teu trabalho. Alguém crê no poder da oração? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Recebe autoridade para adorar a Deus. Levante a sua mão e diga alguma coisa para ele. Pregador, mas está difícil, não pare de orar. Pregador, mas está pesada, a carga está doendo, a aflição é grande, mas não pare de orar. Aleluia, aleluia. Oração ainda funciona, irmãos. Meu Deus do céu. Que me assai e de que levando os oração ainda resolve causa impossível. Aleluia. Eu sinto Jesus nesta palavra. A nossa geração quer uma fórmula para receber milagre. Eu sei muito bem o que eu estou pregando. A nossa geração quer fórmulas para viver o extraordinário de Deus. Mas eu aprendi, irmãos, que o caminho da oração nos levará mais longe do que os nossos pés podem nos levar. Se você orar, as muralhas vão cair por terra. Eu creio. Porque de repente vem um grande terremoto. A oração traz grandes realizações de Deus sobre a nossa vida. Eu vou repetir. A oração traz grandes realizações de Deus sobre a nossa vida. Eles estão orando, a Bíblia diz que se move, os presos são soltos, as portas são abertas. Tudo isso é a oração que realiza. A oração abre porta. Você já ouviu dizer que a oração move as mãos? As mãos, cadê a igreja? As mãos. A oração move as mãos de Deus. Eles estão orando, eu imagino a mão de Deus se movimentando a favor deles. Meu Deus do céu. Eu imagino eles orando e a mão de Deus sendo estendida sobre aquele lugar. A Bíblia diz que naquele momento todos são libertos. O carcereiro sai para fora. E a Bíblia diz que o medo toma conta do coração dele, irmãos. Ele tira a espada para se matar. Paulo está preso, Silas está preso. Mas a Bíblia diz que Paulo olha para ele e diz: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. Quem foi que jogou Paulo no cárcere? O carcereiro. Quem foi que bateu em Paulo? O carcereiro. Quem foi que machucou Paulo? O carcereiro. Mas Paulo tem a capacidade de olhar para aquele que feriu ele e dizer: não te faça nenhum mal. Ele estava dizendo: quem anda na direção de Deus não deseja mal para ninguém. Aleluia. Eu sei que você me maltratou.
Eu sei que você me bateu, mas mesmo assim eu não consigo desejar mal para ninguém. Graças a Deus aqui não tem pastor Anderson, mas em algumas cidades por onde a gente passa tem crente que é faccionado, tem crente que ora para Deus derrotar alguém. Eu vou mais além, tem pastor que ora para a igreja do companheiro fechar. Isso não é evangelho, irmãos, isso é qualquer outra coisa, mas evangelho não é. Porque uma igreja viva é uma igreja que se alegra com aquele que se alegra, é uma igreja que chora com aquele que chora, é uma é uma igreja que quando alguém pega o microfone para dizer: Deus libertou meu filho, Deus abriu uma porta, troquei de carro, comprei uma casa, uma igreja que se alegra com aquele que se alegra, é essa igreja que é o projeto de Deus. Que glória! Levante a mão para adorar a Deus aqui. Deus, pastor Anderson, eu vou profetizar. Deus vai tirar no meio de nós crente faccionado, crente que ora para Deus derrotar alguém. Deus vai levantar uma igreja viva, uma igreja poderosa. Quem tem glória na boca reage. Se prepare para viver uma nova fase de Deus. Muralhas estão sendo quebradas. Quem pode adorar a Ele, adore, 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 adore. A muralha da divisão está caindo por terra. Quem pode dar glória? A muralha das prisões está caindo por terra. A muralha da crise interior, a muralha do pânico, a muralha da ansiedade, Deus jogará por terra. Oremos. Se coloque de pé adorando a Deus, você que pode. Oh, glória. Aleluia. Deus está nesse lugar. Deus está nesse. Aleluia. Quem pode adorar, adore. O culto é para Ele, irmãos. Aleluia. 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 Que Deus levante nos nossos dias pessoas como Paulo, que tem a capacidade de olhar para aquele que o feriu, que desejou o mal, que desejou a derrota, e dizer: não te faça nenhum mal. Paulo está dizendo: eu não vou devolver a você a mesma coisa que você entregou para mim. Você me fez mal, mas eu estou te fazendo bem. Sabe o que é isso, irmãos? Cada um só tira de si o que tem. Amém? Amém? Se você tem paz, você vai liberar paz à vida de alguém. Se você tem amor pelas almas, você vai liberar amor pelas almas. Mas se você não tiver nada de bom, você só vai tirar de você aquilo que você tem. O Senhor Jesus disse que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. O Senhor está nos enchendo de vida nesta noite. O Senhor Jesus está nos enchendo de autoridade nesta noite. Talvez tem muralhas na sua vida que precisam ser rompidas, e o Senhor está dizendo: é possível através da sua oração. Tem pessoas aqui que um dia orou tanto para Deus realizar algo, mas depois desistiu de orar. Depois desistiu porque na sua concepção Deus não quer fazer. Só que o cárcere não se moveu até Paulo orar. Mas depois que Paulo orou, tudo aconteceu.
É Deus dizendo: nada vai acontecer se você não orar, mas tudo pode acontecer depois de você orar. Eu vou repetir, mano, é para ter feito alguma coisa melhor para Jesus. Eu vou repetir: nada vai acontecer se você não orar, mas tudo pode acontecer depois que você orar. O Senhor te chama para viver uma vida de intimidade. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Pelo amor de Deus, levante a mão e adore. Ele te chama para uma vida de intimidade nesta noite. Ele te chama para uma vida de intimidade. Segure na mão desse crente mais vivo que está do teu lado, irmão. Segure na mão desse crente mais avivado que está do teu lado, por gentileza. Aleluia. Segura na mão dele. Se você não achar nenhum crente avivado, sai do lado dele, então, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Como é que nós vamos vencer a batalha? Desse jeito, de mão dadas. A Bíblia diz em Josué 6 que o povo não foi um que gritou, todos gritaram na mesma hora. Sabe o que é isso? É a unidade da igreja, é a concordância, disse Jesus. E tudo que dois concordarem na terra será concordado no céu. Quem crê nisso, dê glória para Jesus. Feche os seus olhos e vai dando glória para Ele. Da muralha. Aleluia. Acredite, tem oração você aqui nessa igreja. Eu sei que tem. Se o poder de Eu Deus sei está que tem. com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa A Igreja Pentecostal Monte Sião, da direção do pastor Anderson. Anote o endereço: Rua Belo Horizonte, número 3276, setor 5, Jaru, Rondônia. Acredite, você vai